Bom, então, o tema da nossa aula de hoje é essa questão, né? Se existe ou não conhecimento absoluto, né? Quando eu falo em conhecimento absoluto, eu estou me referindo, será que a gente pode conhecer a realidade como de fato ela é? Né? Será que a nossa ciência, as nossas teorias conseguem descrever 100% da realidade? É essa questão que a gente vai discutir hoje, ok? Bom, então, é muito comum, quando a gente faz ciência, ou é muito comum no meio acadêmico, né, a gente escutar frases desse tipo. Os cientistas provaram que, ou a ciência estabeleceu, além de qualquer dúvida razoável, que isso é muito comum no nosso meio, né? Mas será que existe realmente algum tipo de prova na ciência? A gente está muito acostumado em falar prova, prova, tal cientista provou tal coisa, né? Mas será que existe prova realmente? Será que a ciência ela pode provar qualquer coisa, né? Além de qualquer dúvida razoável? Então é essa questão que a gente vai se debruçar hoje. Então, como a gente viu na primeira aula, o nosso mosaico científico, né, ele muda com o passar do tempo. Então, teorias que eram aceitas no passado não são mais aceitas hoje. A gente viu, por exemplo, o mosaico científico atual, a gente viu o mosaico científico de 250 anos atrás e o mosaico científico de 500 anos atrás, né? A gente falou um pouquinho passou brevemente sobre esses mosaicos científicos. Então a gente vê que nossas teorias, né, com o decorrer do tempo, elas vão mudando. O que foi aceito ontem pode ou não ser aceito hoje. Então a gente viu alguns exemplos como a física aristotélica, ou a física, né, que foi mudando no decorrer do tempo. A gente tinha a física aristotélica, depois a física newtoniana e, finalmente, atualmente a gente tem a relatividade geral como a melhor descrição que a gente considera, pelo menos, da realidade. Ok. Outra coisa que mudou, né, a astronomia. Então a gente tinha a astronomia geocêntrica, com a Terra no centro, sendo colocada no centro, e os planetas e o Sol girando ao redor dela. Depois a astronomia de Kepler, né, as órbitas elípticas, as leis de Kepler para o movimento planetário. E hoje a gente tem a astronomia contemporânea. Então a astronomia também mudou no decorrer do tempo. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: será que existe algo imutável no mosaico? Algo que nunca mudou? Pensem um pouquinho, né? Essa pergunta também pode ser feita de outra forma. Se existe algo no mosaico que nunca muda, a gente pode. Será que a gente pode concluir que existe alguma coisa que a gente saiba com certeza, que a gente pode ter 100% de certeza? Ou, em outras palavras, existe conhecimento absoluto? Vamos analisar aqui alguns casos, tá? Para a gente conseguir responder essas questões. O primeiro caso é o caso da matemática. Veja essa afirmação aqui, uma afirmação matemática, né? 1 mais 2 é igual a 3. Eu acho que todo mundo concorda que essa afirmação é correta. 1 mais 2 é igual a 3. Ok. Como é que a gente pode saber disso? Como nós sabemos disso, né? O que justifica o fato de 1 mais 2 ser igual a 3? Ou, em outras palavras, o que torna essa afirmação verdadeira? Note que aqui eu não estou querendo saber como é que você aprendeu isso, tá? Como é que você aprendeu que 1 mais 2 é igual a 3. O que eu quero saber é como a gente pode saber que isso é, de fato, uma verdade. Ok? Existem algumas respostas. Será que a matemática ou essa afirmação ela é baseada de alguma forma na experiência? Será que eu posso fazer uma experiência que comprove essa afirmação? Uma experiência do tipo: a gente pega uma maçã e depois a gente junta essa maçã mais duas outras maçãs, tá? E aí a gente tem três maçãs. Será que a matemática ela se justifica dessa forma? Pensem um pouco. E aí eu posso fazer outros experimentos, né?
Eu posso pegar, por exemplo, uma cereja, eu fiz com a maçã, posso fazer com a cereja também. Eu pego uma cereja, somo mais duas cerejas, eu tenho três cerejas. Ou eu pego uma banana, somo mais duas bananas, eu tenho três bananas. E aí eu generalizo, né, esses resultados, essas observações, e eu chego a essa conclusão de que 1 mais 2 é sempre igual a 3. Será que é assim que a matemática funciona? Será que é assim que ela se justifica? Não. Não é assim que a matemática funciona, tá? Então, se não é assim que a matemática funciona, como é que a matemática funciona? O que é que explica o fato de 1 mais 2 ser igual a 3? Pense o seguinte: se você não tivesse feito nenhuma experiência, jamais tivesse feito experiência desse tipo, você continuaria acreditando que 1 mais 2 é igual a 3, provavelmente, tá? Mas por que você continuaria acreditando que 1 mais 2 é igual a 3? Porque essa afirmação ela é baseada a partir das definições, ela é baseada em definições. Então a gente tem a definição de 2. Então 2, por definição, é 1 mais 1. Quando a gente diz 2, a gente quer dizer apenas 1 mais 1. E a definição de 3 nos diz que 3, por definição, é igual a 1 mais 1 mais 1. Se você junta essas duas definições, né, a definição de 2 e a definição de 3, você chega à conclusão de que 1 mais 2 é necessariamente igual a 3. E você não precisa de nenhum experimento para confirmar isso. Então, note que essa afirmação de que 1 mais 2 é igual a 3, ela partiu de definições. Tá? Então, a matemática é assim que ela funciona. Ela parte sempre de definições. Então, esse é o modelo geral da matemática. Você tem uma definição, que eu estou chamando aqui de definição 1. Você tem outra definição, que eu posso chamar de definição 2. Essas definições juntas, elas podem gerar um teorema. Tá? Então, alguns teoremas mais básicos, eles partem de definições. Você pode também juntar uma definição e um teorema e obter outro teorema. Ou também pode juntar um teorema com outro teorema e obter um terceiro teorema. Mas tudo isso é baseado em definições. Então, todo isso aqui, todo esse modelo, ele é um modelo padrão da matemática. Tá? É assim que a matemática funciona, ela funciona baseada nas definições e não em observações. Então, a gente não baseia a matemática em observações que a gente faz no mundo, ou experimentos que a gente faz. A gente pode até aplicar a matemática, tá? Mas o que define o que é verdadeiro ou não na matemática é sempre algo a partir das definições, que é deduzido a partir de definições. Um outro caso, o caso dos cisnes. Então, a afirmação que eu vou fazer agora é a seguinte: todos os cisnes são brancos. Essa é a afirmação que eu faço. Como é que a gente pode justificar isso? O que é que vocês acham? Seria a partir das definições? Então, eu definiria que todo cisne é branco? Não faz muito sentido nesse caso. O que eu posso fazer é ir na natureza e observar os cisnes. Né? Então, eu vou lá na natureza e faço um experimento, né? Faço uma observação. Então, eu observo um cisne na natureza e noto que ele é branco. Ok? Então, o cisne A é branco baseado na minha observação. Observo um outro cisne, cisne B, que também é branco. Observo um terceiro cisne, o cisne C, que também é branco. Daí, então, eu posso concluir, né, eu posso generalizar e dizer que se eu observei esse. Claro, aqui estão um exemplo de 3 cisnes, né, mas eu posso ter observado 100 cisnes, 1000 cisnes, todos eles brancos. Então, daqui eu posso concluir e generalizar que todos os cisnes são brancos. Certo? Então, essa afirmação de que todos os cisnes são brancos, ela tem que ser baseada em observações. Então, essa é a nossa teoria de que todos os cisnes são brancos. E essa teoria, ela baseia-se na experiência de observações individuais
dos cisnes. Um outro caso, o caso da gravidade, a lei da gravidade de Newton, né? Lei da gravitação universal. O que é que a lei da gravitação universal diz? Se você tem um objeto com massa m1 e outro objeto com massa m2, e eles estão separados por uma certa distância r, vai ter uma força de atração mútua entre eles. Essa força eu estou chamando aqui de F. E essa relação entre força, as massas e a distância é dada por essa equação aqui, que é a lei da gravitação universal. Tá? Então, essa equação ela nos diz que a força gravitacional, F, ela é proporcional a uma certa constante matemática, G, e ao produto das duas massas, m1 e m2, e é inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá? O quadrado da distância. Então, essa é a lei da gravitação universal de Newton. Em outras palavras, né? Ela vai atuar entre qualquer dois objetos que tenham massa no universo. Quanto maiores forem as massas, maior é a força da gravidade, e quanto maior for a distância, menor é a força da gravidade. Então, essa aqui, nossa teoria, né? Como é que a gente sabe que essa teoria é verdadeira? É através da definição de definições ou é baseado em experiências? Veja, a gente tem a força, que no final das contas vai representar um número. A gente tem G, essa constante, que também é um número. A gente tem as massas, né? A gente tem a distância, que vão ser representadas que representam números, né? Aliás. E massa é algo que você tem por definição. Força também é algo que você tem uma definição. Distância, você tem uma definição do que é distância. Mas será que a relação entre essas coisas ela é obtida a partir de definições? Não, né? Tudo bem que a força pode ser uma definição, o G pode ser definido, as massas podem ser definições, o conceito de massa, né, o conceito de distância, o conceito de força são definições. Mas a relação entre essas coisas, não. Então, a relação entre essas coisas, que é essa lei da gravidade, ela deve ser de alguma forma baseada na experiência. Então, como é que eu faço a experiência, né? Por exemplo, eu posso pegar uma maçã caindo de uma macieira na superfície da Terra. Analiso a lei da gravidade atuando sobre esse fenômeno e vejo que a lei consegue explicar ele. Posso analisar a queda de água, né, uma cachoeira, utilizar essa lei da gravidade e ver que a lei também é válida para essa situação. Posso pegar a situação, o caso da Lua, que gira ao redor da Terra, aplicar essa lei da gravidade e ver que também se aplica, né? A lei da gravitação universal também se aplica a esse caso. E posso fazer diversas outras observações envolvendo dois corpos, né? Então, quando eu observo muitos casos semelhantes e a lei se aplica a todos eles, eu posso concluir que essa lei ela é válida para qualquer dois sistemas de massa no universo, tá? E assim eu tenho uma justificativa da minha lei da gravidade. Notem, então, que a gente tem uma diferença aqui, né? A gente tem o caso 1, o caso 2 e o caso 3. O caso 1 a gente consegue justificar ele a partir de definições, e o caso 2 e o caso 3 a gente consegue justificar eles a partir de experiências. Então a gente pode dividir eles em dois grupos. O caso 2 e o caso 3 estão juntos aqui, e o caso 1 aqui. O caso 1, ele é explicado através de proposições analíticas. São aquelas proposições que derivam das definições. Enquanto o caso 2 e o caso 3, eles são obtidos a partir das proposições sintéticas, que são proposições que dependem de experimentos, tá? Quem definiu primeiro essa diferença entre proposições analíticas ou juízos analíticos e proposições sintéticas ou juízos sintéticos foi um filósofo chamado Immanuel Kant, tá? Então, o Kant ele trouxe a seguinte ideia: a gente tem as proposições analíticas e as proposições sintéticas. Uma proposição analítica. O que é uma proposição analítica? É uma proposição do tipo a priori, ou seja, ou seja, que não é justificada pelos nossos sentidos, mas ela é justificada por definições, tá? Daí o nome a priori. Então, se eu tenho definições,
a partir dessas definições, eu posso fazer proposições analíticas. Então, por exemplo, alguns exemplos de proposições analíticas. A flor é uma flor. Veja que isso é lógico, né? Flor, a definição de flor é uma flor. Então, você tem a planta lá, pode ser, depende, tem, sei lá, rosa, amarela, enfim. Mas um outro exemplo. O celibatário é solteiro. O que é um celibatário? O celibatário é um homem que nunca se casou. Então, é um homem solteiro. Então, o próprio final da frase, né, a definição dele depende está totalmente ligada à definição do começo. Então, o que é um celibatário? Solteiro. Então, todo celibatário é solteiro. Logo, isso é uma proposição lógica. Todo triângulo tem três lados. Qual é a definição de triângulo? Uma figura geométrica que tem três lados. E as proposições sintéticas, segundo Kant, não são verdades a priori. Ou seja, elas não derivam das definições. Elas derivam de quê? Das observações empíricas. Então vamos ver aqui. A flor é perfumada. Veja como essa proposição é diferente da primeira proposição analítica, né? Essa proposição ela depende de uma observação, né? Você chegar perto da flor e sentir o aroma dela. Outra proposição. O celibatário é bondoso. Nesse caso, também você precisa conhecer o celibatário, né, observar as atitudes dele para saber se ele é bondoso. Então, depende das observações. O triângulo é verde. Então, você tem que chegar perto de algum triângulo desenhado e constatar que ele é verde. Tá? Então, essas são as diferenças entre proposições analíticas e proposições sintéticas. Proposições analíticas vêm de definições, proposições sintéticas vêm de observações. Então, voltando aqui para os nossos casos, né, o caso 1, caso 2 e caso 3. O caso 1, ele é uma proposição verdadeira, necessariamente verdadeira, em todos os mundos possíveis. Então, ele não depende da estrutura do mundo que a gente habita. O que é que eu quero dizer com isso? Você consegue imaginar algum mundo onde 1 mais 2 é diferente de 3? Se você mantiver as definições iniciais, não. É impossível. Você pode até dizer, eu posso mudar o símbolo de 3, ou eu posso mudar a palavra de 3. Mas se você não mudar a definição de 3, então 1 mais 2 vai ser sempre igual a 3. Já nesse caso aqui, né, das proposições sintéticas, essas verdades, essas proposições, elas dependem da estrutura do universo que a gente habita. Então, por exemplo, você pode facilmente conceber um universo, imaginar um universo onde todos os cisnes, em vez de serem brancos, são azuis, são verdes, são pretos, enfim, etc. Ou a gente pode também imaginar um universo que não tem forças atrativas. Ou um universo onde essa lei da gravitação de Newton ela seja ligeiramente diferente, né? Então, em vez de variar com R ao quadrado, varie só com o inverso de R ao quadrado, varie só com o inverso de R. Você pode imaginar algo desse tipo. Tá? Claro que isso vai ter consequências dentro da própria estrutura do universo, mas você pode imaginar. Então, proposições analíticas são deduzíveis das definições. Não podem contradizer resultados de experimentos ou observações, tá? Porque elas são sempre necessariamente verdadeiras partindo das definições. E mantém-se em todos os mundos possíveis. O oposto é inconcebível. Já as proposições sintéticas não são dedutíveis das definições. Podem contradizer os resultados de experimentos ou observações. Então, você pode fazer uma observação e essa observação ir de encontro à sua proposição sintética. E não necessariamente as proposições sintéticas elas se mantêm em todos os mundos possíveis. Tá? Você pode imaginar mundos onde elas são diferentes. Essas proposições analíticas, elas fazem parte das ciências formais que a gente definiu na última aula, lembra? Quais são as ciências formais? Dois exemplos, matemática e lógica. Então, matemática e lógica, elas utilizam das proposições analíticas. Então, qualquer equação, por exemplo, que você tiver, ou lei que você tiver nessas ciências, vai ser uma proposição analítica. Já na ciência empírica, é diferente.
Então, as proposições da ciência empírica são sempre proposições, ou na maioria dos casos, proposições sintéticas. Tá? Então, por exemplo, a física, a biologia, a economia utilizam proposições sintéticas. Um exemplo, por que a seleção natural é uma proposição sintética? Seleção natural lá da evolução, né, de Charles Darwin. Você consegue imaginar um mundo onde as espécies não evoluem, mas simplesmente já nascem do jeito que são, continua para sempre assim? Tanto você pode imaginar que já existe, né, um mundo que é imaginado desse tipo, que é a partir do criacionismo. Se você analisar a ideia do criacionismo, todas as espécies já foram criadas da forma como elas são hoje. Então é possível você imaginar um mundo diferente daquele mundo onde a seleção natural funciona. Por isso que é uma proposição sintética. As leis de Newton. Será que a gente pode imaginar um mundo onde as leis de Newton funcionem de forma diferente? Sim. Você pode imaginar um mundo, por exemplo, onde força não depende de aceleração. Tá? Então é possível. Mais um exemplo de proposições sintéticas, tá? Para deixar mais claro que é uma proposição sintética. A gente pode conceber um mundo onde as leis da física elas permitam alguns absurdos, como por exemplo montanhas flutuantes. Tá? Então você pode ter um escritor de ficção científica, que imagine um mundo onde você pode ter montanhas que flutuam. Você pode ter um mundo onde seja possível, as leis da biologia permitam a existência de dragões. Tanto é possível, né, que a gente tem aí um dos maiores fenômenos dos últimos tempos, que é Game of Thrones, que tem dragões. Então é possível você imaginar um mundo assim. Falando em Game of Thrones, você pode imaginar um mundo, inclusive, onde aquela geografia, né, onde o continente de Westeros, de Game of Thrones, existe. Então também é possível. Você pode até, inclusive, imaginar um mundo onde o final de Game of Thrones foi bom, né? Aí é mais difícil, mas, enfim, continuando. Então, essa é a diferença entre proposições analíticas e proposições sintéticas, tá? E aí a gente volta à pergunta do começo. Será que existe conhecimento absoluto? Não vamos politizar não, tá? Mas, felizmente, seria ótimo, né? Tá, vamos lá, continuar. Certo. Então, essa pergunta, existe conhecimento absoluto? Essa questão, na verdade, ela deve ser especificada, tá? Vamos separar ela em duas questões. As proposições analíticas, elas podem estar absolutamente corretas? Essa é uma questão. E a outra questão é, as proposições sintéticas podem estar absolutamente corretas? Então, a minha questão inicial, se existir conhecimento absoluto, eu tenho que dividir ela nessas duas questões, porque existem dois tipos de proposições, tá? Primeira pergunta, será que as proposições analíticas podem ser absolutamente corretas, né? Como elas surgem a partir das definições, lembra do modelo geral da matemática? Então a gente pode dizer que sim, que elas podem ser necessariamente verdadeiras, tá? Então, nas proposições analíticas eu posso ter verdades absolutas. E isso mostra, por exemplo, isso explica o fato da matemática permanecer sempre no mosaico científico. Lembra que a gente falou que a matemática ela não muda? Que a matemática tá no mosaico há 500 anos atrás, 250 anos ela está lá, e hoje ela também está. Ela pode ter uma roupagem um pouco diferente. Então, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras surgiu lá na Mesopotâmia, né? Lá na Babilônia. A gente ainda hoje utiliza o Teorema de Pitágoras e acredita que ele é verdadeiro. Mas, claro, que a forma com que ele foi criado, né, os símbolos que eram utilizados são diferentes do que são hoje. Mas o conceito é o mesmo. Ok? Então, a matemática, como é feita de proposições analíticas, ela pode estar absolutamente correta. E as proposições sintéticas? Será que elas podem estar absolutamente corretas, né? Essa é uma questão um pouco mais complicada, que vai ser o foco da nossa aula hoje, né? E a gente vai começar discutindo primeiro como é que elas são justificadas. Tá? Então, aparentemente, todas as proposições sintéticas
como as leis da física, a lei da química, biologia, psicologia, sociologia, economia, elas são, de alguma forma, baseadas em experiências. Foi o caso dos cisnes, né, que a gente viu, foi o caso também da lei da gravidade. Então, vamos generalizar isso. Né? Vamos pegar esse caso do cisne, o caso da lei da gravidade, e tentar generalizar para um todo. Né? Imagine que você observa algum objeto P, algum objeto tipo P. No caso, você observou um objeto P1. Tá? Esse objeto pode ser qualquer coisa que você queira imaginar. Você observa esse objeto P1 e vê que ele tem a propriedade Q. Aí você vai e observa um outro objeto da família dos P's, né? Só que agora é um objeto P2, do mesmo tipo, mas é um objeto P2. E vê que ele também tem a propriedade Q. Observa um terceiro objeto P, que é um objeto P3, e vê que ele também tem a propriedade Q. Então, feito isso, você pode generalizar e dizer que todos os objetos P, todos os objetos que são tipo P, têm a propriedade Q. Certo? Então, as proposições sintéticas, elas são baseadas em observações individuais, na experiência, mas nas experiências individuais, tá? De objetos individuais. Isso que a gente chama de indução. Quando eu faço essas observações individuais e generalizo para um caso mais geral, eu chamo isso de indução, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre indução. E é justamente por conta disso, dessa generalização, que elas não podem estar absolutamente corretas. Mas por que que não pode estar? Aí a gente tem alguns problemas que a gente vai discutir agora, tá? Os problemas das proposições sintéticas. O primeiro deles é o problema das sensações. Então, o que é que diz o problema das sensações? Imagine que você tem um lago. Nesse lago existem cisnes no lago, tá? Esses cisnes aqui, eles são diferentes de como você imagina eles. Então, esses são os cisnes como eles existem na realidade. Ou seja, mesmo se não tiver ninguém observando eles, eles vão estar lá, eles existem dessa forma, tá? Eles existem objetivamente falando. Só que você olha para os cisnes, né? Você olha para os cisnes com seus olhos transmitem essa informação ao seu cérebro e você tem a imagem formada de um cisne. Então essa imagem, ela veio de um sentido seu, né? Veio de uma sensação, que é a sensação visual. Então uma coisa são os cisnes, objetivamente falando, outra coisa é como você vê os cisnes. E aí a gente levanta a seguinte questão: como é que a gente pode verificar que os nossos sentidos são sempre confiáveis? Como é que eu sei que minha visão ela é sempre confiável? Ou seja, como é que eu posso ter certeza de que se eu estou vendo um cisne, eu estou vendo o cisne realmente da forma como ele é? A resposta para essa questão é que, estritamente falando, não tem como a gente ter 100% de certeza disso, tá? E aí a gente vai ver por que disso. Primeiramente, a gente não sabe se os nossos sentidos eles estão nos enganando ou não. Na verdade, existem até razões para a gente acreditar que os nossos sentidos eles não são tão confiáveis assim. Só você lembrar, por exemplo, de uma ilusão de óptica. O que é que você está vendo nessa imagem? Provavelmente você vai ver aí e vai dizer que você tem uma certa curvatura no centro dessa imagem, né? Que as linhas elas têm uma certa curva, elas fazem uma curva ali no centro. Mas na verdade, o que você tem aqui são linhas retas, paralelas e perpendiculares, totalmente paralelas e perpendiculares. Mas nossa visão, ela nos engana. Tá? Querem que eu deixe aí para vocês pegarem alguma coisa para... Estão acreditando não em mim? Mas podem acreditar, tá? São linhas retas. Essa aqui é bem conhecida, né? Nosso cérebro tende a acreditar que essas linhas não são paralelas, quando na verdade são linhas paralelas. Então veja que a nossa visão ela pode nos enganar. Outro caso. Ali você tem um quadradinho A e o quadradinho B, né? Qual é o quadradinho mais escuro? Provavelmente você vai dizer, o quadradinho A é o quadradinho mais escuro, logicamente, né? Quadradinho A, quadradinho B. Qual é o mais escuro? Eles têm a mesma cor.
Mais uma vez, só uma ilusão de ótica, né? Só o nosso cérebro nos enganando, nossa visão nos enganando. Bom, então vamos lá. Imagine que você tem uma xícara de café na sua frente. Na verdade, o que você tem é que você vê uma xícara de café na sua frente, né? Você consegue ver essa xícara. Você tem uma sensação visual da xícara de café. Mas como é que você pode ter certeza de que há realmente uma xícara de café na sua frente? Pense um pouco, né? O que é que você pode fazer para ter essa certeza? Você pode concluir, ou você pode pensar, que uma forma de você fazer isso é, por exemplo, você sentir o cheiro da xícara de café, né? Você tomar um pouquinho do café, você pegar no café, enfim. Existem várias formas de você utilizar os seus outros sentidos para mostrar que ali, de fato, existe uma xícara de café na sua frente. Mas será que isso prova que existe, de fato, uma xícara de café? Não. O que é que isso vai provar, né? Isso prova apenas que as suas sensações elas são coerentes entre si. Então você tem uma coerência interna entre suas sensações e elas estão ligadas uma com a outra. Mas a gente não pode saber com certeza se todos os nossos sentidos, se eles estão 100% certos. Vamos pensar agora, tentar pensar em algumas soluções para esse problema. E se a gente tivesse um sexto sentido? Se a gente tivesse um sexto sentido, isso resolveria o problema? Isso provaria que as nossas sensações concordam com a realidade objetiva? Não. Novamente, só mostraria que todos os nossos sentidos, inclusive o sexto sentido, são coerentes entre si. Tá? Outra forma de a gente tentar resolver o problema. E se a gente pedisse para um amigo nosso, ver se realmente tem uma xícara de café na nossa frente? E aí, isso resolveria o problema? Ainda não. Por que não resolveria o problema? Por dois motivos. Primeiro, se a gente não pode confiar nos nossos sentidos, quem garante que o nosso amigo pode confiar no dele? Né? Outro motivo, digamos que a gente pudesse confiar 100% na, no nosso amigo, né? Nos sentidos do nosso amigo. Digamos que ele pudesse confiar 100% nos sentidos dele. Como é que a gente se comunica com o nosso amigo? Pelos nossos sentidos. Né? Pela fala, pela audição. Então, mesmo assim, você ainda tem um problema. O problema das sensações ele se mantém mesmo se você pedir para outra pessoa verificar essa afirmação para você, né? Essa afirmação de que existe uma xícara na sua frente. Agora aqui, o que eu quero deixar, um propósito uma ideia bem clara, né? É que para todos os propósitos práticos, tá? Para a nossa vida cotidiana, a gente deve confiar, a gente pode e deve confiar nos nossos sentidos. Tá? Caso não fosse isso, a gente não tinha sobrevivido até aqui. O que eu estou questionando aqui, o que o problema das sensações traz, o questionamento que ele faz, é que a gente não pode confiar com 100% de certeza. Ok? Então, com 100% de certeza, não tem como ele saber que isso, não tem como a gente saber que nossos sentidos, a imagem que a gente faz na nossa mente, a partir dos nossos sentidos, corresponde 100% à realidade. Vamos tentar pensar em algumas alternativas. E se a gente construísse uma máquina e essa máquina fosse capaz de nos dizer como é a realidade? Então, voltando aqui ao exemplo da xícara de café, né? A gente constrói uma máquina e essa máquina ela vai analisar todos os elementos físicos, químicos que existem aí nessa xícara de café. Então, ela vai fazer uma análise completa e no final ela vai nos gerar lá uma lista de coisas que tem, uma lista de características que tem nessa xícara de café. Isso resolve o problema das sensações? O que, é que vocês acham? Ainda não. A gente não consegue resolver o problema das sensações com isso,
por dois motivos, né? Quais são esses dois motivos? Mesmo que a gente construísse essa máquina ela teria que nos informar de alguma forma os resultados do experimento que ela fez, né? Seja esse resultado, seja ela imprimir alguma lista de elementos que contém ali na xícara de café, seja aparecer alguma coisa em um visor, enfim. De toda forma, você teria que utilizar os seus sentidos ou as suas sensações para colher os resultados dessa máquina. Então, isso aí já é um problema. Outro problema, essa máquina teria que ter sido criada por nós humanos. E como ela foi criada por humanos, ela teria todas essas limitações que nós já sabemos que a gente tem. Então, como ela foi criada por nós humanos, ela teria as mesmas limitações que a gente tem. Então, ela foi criada a partir de teorias físicas, teorias químicas, só que a gente não tem como ter certeza, 100% de certeza, sobre essas teorias físicas e essas teorias químicas. Então, mesmo assim, o problema das sensações persiste, né? Mesmo assim, ele continua. Mesmo que a gente criasse alguma coisa que aprimorasse nossos sentidos, mesmo assim estaria limitado pelo mesmo problema da máquina de café. Ok? Tem algumas pessoas que usam um argumento interessante, que elas dizem o seguinte: bom, a gente pode confiar 100% nos nossos sentidos, porque nós somos frutos de uma evolução, nós somos frutos de uma seleção natural. E se nós sobrevivemos até aqui, é porque os nossos sentidos eles estão completamente adaptados à natureza. Qual é o problema desse argumento? O problema desse argumento é que ele se baseia na teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural, ela vem de proposições sintéticas. Então, novamente, a gente não tem como ter certeza. Então, para a gente poder dizer isso, né, para a gente olhar para um cisne A, eu olho para o cisne A e digo que ele é branco, olho para o cisne B e digo que ele é branco, olho para o cisne C e digo que ele é realmente branco, eu teria que ter absolutamente total certeza de que o que os meus sentidos dizem é a realidade, corresponde 100% à realidade, só que, infelizmente, isso não pode ser garantido. Tá? Então, qual é o máximo que eu posso dizer? Eu vejo que o cisne A é branco, ou eu vejo que o cisne B é branco, eu vejo que o cisne C é branco. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu vejo eles assim. Não posso dizer com 100% de certeza que eles são assim. Até aqui tudo bem? Tá. Continuar. Outro problema relacionado a sensações, né? É o cenário chamado cenário Total Recall. Total Recall, ele é um filme, tá, lá de 1990, é um filme cujo astro principal, né, o Arnold Schwarzenegger, e uma das ideias do filme, que é bem interessante, é a seguinte, o filme se passa no futuro, e nesse futuro, como algumas pessoas elas não têm condições de pagar, né, para tirar férias, por exemplo, você vai tirar férias, você tem que pagar a viagem, tem que pagar a hospedagem. Algumas pessoas, como elas não têm condições de pagar isso, elas procuram uma alternativa mais barata. Essa alternativa mais barata, ela é dada por algumas empresas que implantam memórias na sua mente. Então, você paga essa empresa, a empresa vai e implanta a memória das férias na sua mente. Tá? Então, você não tira férias, mas você tem a memória implantada e você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Você não consegue diferenciar a sua memória implantada da sua memória real. Então, para todos os efeitos práticos, você de fato tirou férias. Tá? Um outro filme que também mostra essa situação é o filme Matrix. O que é que acontece no filme Matrix? Né? No filme Matrix, toda a nossa realidade, ela é, na verdade, memórias que foram implantadas em nossa mente pelas máquinas. Né? No futuro, as máquinas elas destruíram a humanidade, escravizaram, na verdade, a humanidade e usam nossos corpos para obter energia de alguma forma. Tá?
E aí, para manter a gente nesse estado de escravidão, digamos assim, ela implementa essas memórias falsas na nossa mente e a gente não tem como saber o que é verdade e o que é falso, tá? Então essa também é a ideia do filme Matrix. Por que eu estou levantando essas questões, né? Esse problema das sensações. E esse cenário, o cenário Total Recall. Estou levantando isso porque, embora isso seja uma questão que pareça uma questão moderna, né, uma questão da ficção científica moderna, que só pensa no futuro, na verdade, esse cenário Total Recall, ele foi imaginado, ou algo muito parecido com ele, lá no século XVII, por um filósofo que a gente vai comentar agora. E esse filósofo, ele resolveu, pelo menos em parte, esse problema das sensações, tá? Então, quem é esse filósofo? Você já deve imaginar quem é. René Descartes. Então, qual era o pensamento de Descartes, né? O Descartes, ele queria saber como é que a gente podia ter certeza de que as coisas realmente existem na realidade. Ou seja, como é que a gente sabe que não existe nenhum ser ali que está implementando imagens falsas no nosso mente, está implementando essa realidade falsa no nosso mente? Como é que a gente pode ter certeza que esse imagem não existe? É de fato existe, né? Então, como é que eu sei que as coisas existem na realidade? Como é que eu sei que minhas experiências das coisas elas correspondem à realidade? E como é que eu sei que minhas teorias sobre as coisas também correspondem à realidade? Então, a ideia do Descartes é que para você ter certeza de que aquilo que você aceita é a verdade, você tem que começar por duvidar de tudo. Então, pegue tudo que você acredita, por mais confiável que você aqui que é esse pensamento, e comece a duvidar dele, tá? Então, duvide de suas teorias, duvide da sua experiência, dos seus sentidos, duvide da existência do mundo externo. E duvide até da sua própria existência. Então, duvide, duvide, duvide de tudo. Existe algo que você não pode duvidar que exista? Sim, a sua dúvida. Né? Essa foi a conclusão de Descartes. Mesmo quando eu duvido de tudo, uma coisa é absolutamente certa. Eu duvido. Concordo com ele. Não é bem lógico. Se eu estou duvidando de tudo, então existe uma coisa que eu não posso duvidar, que eu duvido. E aí, essa ideia de que eu duvido, ela leva, consequentemente, à ideia de que eu penso. Se eu duvido, é porque eu penso. Seria muito difícil duvidar sem pensar. Tá? Então, se eu duvido, portanto, eu penso. E se eu penso, eu existo. Seria também muito difícil, né, pensar sem existir. E aí o Descartes ele chega nessa conclusão. Né? Eu duvido, portanto, eu penso, logo eu existo. Que é uma famosa frase, né, que é atribuída ao Descartes, embora ele não tenha dito exatamente isso, mas ficou famosa por causa dele, que é o penso, logo existo. Ou, enfim, em latim, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, essa foi a conclusão de que o Descartes chegou. E isso, ainda hoje, é aceito pelos filósofos, né, como uma verdade que não tem como você contrariar essa verdade. Se você pensa, aliás, se você duvida, é porque você pensa, se você pensa, é porque você existe de alguma forma. Não quer dizer que você existe, que o seu corpo exista, por exemplo. Na verdade, o Descartes ele tinha um pensamento dualista. Então, para ele, corpo e mente eram separadas. Tá? Mas o que ele podia saber é que a mente dele existia. Então, essa é a conclusão de Descartes e é uma solução parcial do problema das sensações. Então, todo aquele problema das sensações lá que a gente viu, só tem uma coisa que a gente pode, digamos assim, vencer esse problema, que é no caso da nossa existência. Né? A gente sabe. Tá caindo o áudio, é? Não, pronto, beleza. Então a gente sabe que a nossa existência, pelo menos a minha existência, eu sei que existe. A de vocês eu já não sei muito, tá? Eu posso estar aqui, por exemplo, assistindo só a uma realidade que, na verdade, foi implantada pelas máquinas na minha mente.
Inclusive, eu posso ser até um software, mas mesmo assim eu sei que como software eu posso existir. Tá? É muita viagem, mas enfim, seria mais ou menos isso. Então, Descartes, ele tem certeza absoluta dessa afirmação. Penso, logo existe, né? Só que ele não parou por aí. Ele queria mostrar que o mundo ao redor dele existia, tá? E é aí onde, pelo menos essa primeira afirmação de que penso, logo existe, ela é aceita ainda atualmente como verdadeira. Só que aí as verdades que o Descartes foi encontrando partindo dessa primeira premissa, aí existem muitas críticas a ela, tá? Inclusive o Kant é um grande crítico de algumas ideias do Descartes. O Descartes, depois ele força a barra um pouco, né? Então, vamos ver qual foi o pensamento seguinte do Descartes. Então, o Descartes, com isso, ele provou que a existência dele, pelo menos a existência da mente dele, né, estava além de qualquer dúvida. E aí ele se preocupou o seguinte: como é que eu posso provar a existência de Deus? Por que o Descartes tinha que provar a existência de Deus? Porque ele precisava provar a existência do mundo material. Tá? A gente vai ver daqui a pouco qual é essa relação entre Deus e o mundo material para o Descartes. Então, como é que ele fez? Ele pensou o seguinte: eu existo e sou capaz de imaginar um ser perfeito. Então, minha mente existe e eu sou capaz de imaginar um ser que é perfeito. Esse ser perfeito, ele deve ter todas as coisas, inclusive o atributo de existir. Então veja que aí já não é tão lógico, né? E foi essa afirmação que recebeu algumas críticas de filósofos como o Immanuel Kant, por exemplo. Mas essa foi a conclusão que o Descartes chegou. E então dessa forma, se eu existo e posso imaginar um ser perfeito, esse ser perfeito deve ter a qualidade de existir. Portanto, esse ser perfeito que é Deus, ele deve existir também. Essa foi a conclusão que o Descartes chegou. E por que era tão importante para ele provar a existência de Deus, né? Ele precisava provar essa existência para conseguir provar a existência do mundo material. E como é que ele podia fazer isso? Ele pensou no seguinte: se Deus existe, tá? Ele é bom, ele é benevolente. Então, se ele é benevolente, se ele é um Deus bom, tudo que eu imaginar na minha mente tem que corresponder de forma clara à realidade. Então, se eu imagino uma árvore, se eu imagino uma montanha, se eu imagino um animal, é porque a fonte dessas minhas sensações, ela não pode ser minha mente. Isso não pode ser algo que foi implementado na minha mente por causa de um ser maligno. Por quê? Porque esse ser que existe, na verdade, esse ser perfeito que existe, que é Deus, é um ser bom. E se Deus estivesse implementando coisas na minha mente, esse Deus ele seria um Deus mau, tá? Seria um Deus enganador. Então, com isso, o Descartes conclui que, como ele existe, Deus existe, e como Deus existe, Deus é bom. Como Deus é bom, tudo que eu vejo tem que corresponder à realidade. Portanto, o mundo material existe independentemente da minha mente. Essa foi a conclusão que o Descartes chegou, tá? Então, a primeira conclusão do Descartes, penso logo existo, beleza, ok. Isso resolve o problema das sensações. As outras, aí a gente já começa a discutir um pouco, ok? É passível de discussão. Alguma dúvida sobre o problema das sensações? Bom, então, vamos partir agora para o outro problema. Problema da indução. Lembra que eu falei que é indução, né? Você pega as observações individuais e generaliza isso para uma observação, para uma proposição, aliás, mais geral. Então, vamos supor agora que não existe o problema das sensações, tá? Então, deixa o problema das sensações de lado, tudo que a gente vê corresponde à realidade. Ok? Pronto, tudo que a gente vê corresponde, então, à realidade. Como é que a gente pode chegar à conclusão geral, né, essa conclusão, no caso que todos os peixes têm a propriedade Q, se a gente partiu de proposições individuais?
é que a gente pode fazer isso? Vamos imaginar o seguinte. Imaginar aqui uma linha do tempo contendo o passado, o presente e o futuro, tá? E aqui estão os cisnes. Então, eu vou observar esses cisnes e digamos que eu consigo observar todos os cisnes que existem hoje no mundo. Então, eu consigo fazer essa observação. Quando eu consigo observar todos os cisnes que existem hoje no mundo, então eu posso dizer que hoje todos os cisnes são brancos. No presente, todos os cisnes são brancos. Enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não puder observar todos os cisnes que existem no mundo, essa afirmação ela sempre pode ser falsa. Porque eu sempre posso descobrir um cisne que não seja branco. Se eu não conseguir observar todos eles. Sempre vai existir a possibilidade de surgir um cisne que não seja branco. Mas mesmo que eu observe todos os cisnes que existem hoje no mundo, quem garante que todos os cisnes que já existiram eram brancos? Tem como eu garantir isso? Não tem. Então já não é a frase todos os cisnes são brancos não é tão universal assim. Mas mesmo que, digamos que eu tivesse um registro histórico de todos os cisnes que nasceram, do primeiro cisne que nasceu até hoje, e todos esses cisnes fossem brancos, eu poderia dizer que no futuro vai nascer um cisne branco? Todos os cisnes que nascerem serão brancos? Também não. Né? Não há nada que diga que porque alguma coisa aconteceu de uma forma até hoje, que essa coisa vai continuar acontecendo da mesma forma. Na verdade, isso é um raciocínio indutivo. Se tudo acontecer da mesma forma até hoje, sempre vai acontecer igual no futuro. Isso é uma indução. Tá? Então não tem como você fazer essa afirmação. Então, mesmo que você observe todos os cisnes que nasceram até hoje, e todos eles forem brancos, mesmo assim, se você no futuro observar um cisne preto, então sua teoria, sua hipótese, né, ela cai por terra. Então a observação de um cisne, de um único cisne, note que você pode ter observado milhões de cisnes. Você observou milhões de cisnes, mas se você observar um cisne que não obedeça à sua afirmação, então a sua afirmação é falsa. Tá? Não quer dizer que ela seja falsa, mas quer dizer que ela pode ser falsa. Que não tem como você ter 100% de certeza de que ela é verdadeira por conta desse problema da indução. Consequentemente, se você descobrir um cisne que seja preto, então você tem que abandonar a sua tese, né? Abandonar a sua ideia. Então, o problema é que sempre nossas observações elas são sempre limitadas. A gente sempre vai conseguir observar apenas objetos individuais. E a gente não vai conseguir observar todos os objetos individuais. Se a gente conseguisse observar todos os objetos individuais, a gente poderia falar alguma coisa sobre o presente, né? Mas mesmo assim a gente não consegue falar sobre o futuro. Ok? Então esse é o problema da indução. Então, consequentemente, nossas generalizações indutivas também são inevitavelmente falíveis, tá? Não quer dizer que elas são falhas, elas são falíveis. Elas podem se mostrar erradas. Agora, o problema da gravidade, né? O caso da gravidade. A gente também não pode observar todos os objetos do universo com massa. Embora a gente chame essa lei da gravitação universal, a nossa experiência ela é sempre limitada a alguns casos. E por indução, a gente chega nessa universalidade, né? E mesmo que a gente pudesse testar todo o universo, todos os objetos de massa dentro do nosso universo, mesmo assim, essa lei ela pode mudar com o tempo. Quem garante para a gente que a lei da gravitação universal ela vai ser sempre válida? Não no sentido de que a gente aceite ela ou não, mas no sentido físico mesmo, né? Será que no futuro as leis da gravitação elas não vão mudar? Será que, sei lá, a estrutura das galáxias vai ser de certa forma que a lei da gravitação de Newton não vai ser mais válida? Será que essa lei da gravitação universal, ela sempre valeu, mesmo no início do universo, mesmo depois do Big Bang? Mesmo depois do Big Bang, será que ela foi válida e continua da mesma forma até hoje, ou será que ela mudou um pouquinho?
Também não tem como a gente saber. A velocidade da luz. Hoje a gente sabe que a velocidade da luz ela tem um certo valor, né? Será que ela sempre teve esse mesmo valor? Será que ela sempre vai ter esse mesmo valor? Não tem como a gente ter certeza. Mas, novamente, lembre-se, para todos os efeitos práticos, a gente pode utilizar essa lei, né, a lei da gravitação universal de Newton, aceitar ela como sendo verdadeira, pelo menos para fins práticos. Ok? Outro problema, o problema da impregnação teórica. O que é impregnação teórica? Vamos imaginar o seguinte, imagina a seguinte situação. Você tem uma farmácia e você tem uma pessoa que vai até essa farmácia comprar um teste de gravidez, tá? Esse teste de gravidez, ele tem 99% de precisão, ok? Então, a pessoa vai na farmácia, compra o teste de gravidez tem 99% de precisão. Se o teste é positivo, qual a probabilidade da pessoa estar grávida? Pensem um pouco. A pessoa vai, compra o teste que tem 99% de precisão. O teste deu positivo. Qual a probabilidade da pessoa estar grávida? Provavelmente vocês vão dizer 99%. Concorda? 99% é a probabilidade de acordo com o que está no teste, né? De acordo com a precisão do teste. Mas será que essa resposta ela poderia mudar de alguma forma se eu te desse alguma informação adicional? Por exemplo, e se eu dissesse que a pessoa é um homem? Qual a probabilidade de ele estar grávida? Espero que vocês não digam 1%, né? A probabilidade seria nenhuma, né? Então vejam, inicialmente, quando a gente não tinha todas as informações possíveis, a gente achava uma coisa. O teste deu. O teste deu. Como é que se fala? O teste deu positivo, então 99% de estar grávido realmente. Mas quando a gente tem outra informação sobre o problema, e que é a informação de que o homem, de quem fez o teste foi um homem, né? Um homem não pode engravidar. Concorda? Pelo menos ainda, né? Talvez no futuro possa. Mas pelo menos ainda hoje não pode engravidar. Então isso muda totalmente nossa resposta. Bom, então veja. O que é que mudou? O que é que mudou foi as informações que você tinha disponíveis sobre o problema. Então veja que você, uma hora respondeu de uma forma, depois respondeu de outra forma. Porque as informações que você tinha foram diferentes. Ou seja, você tinha aí teorias diferentes, níveis de teoria diferentes. Você tinha uma teoria antes, depois você recebeu mais informações que mudaram as suas teorias. Isso a gente chama de impregnação teórica, tá? Mais um exemplo para ficar claro. Essa imagem aqui. O que é essa imagem para vocês? Lembra alguma coisa? Parece alguma coisa? Não, né? Para a maioria de nós, a gente vai ver aqui o quê? Uma imagem meio acinzentada, né? Com algumas bolinhas ali que eu não sei o que é. Enfim, não dá para a gente discernir aqui nada. Praticamente nada. Para mim, é só uma imagem acinzentada. Tá? Porém, se quem visse essa imagem aqui fosse uma pessoa, um especialista em neurofisiologia, o que ele veria seria uma sinapse. Então, se um especialista em neurofisiologia olha para essa imagem, só sinapse aqui são zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios, células musculares ou células glandulares. O que também não diz nada, não diz muita coisa para a gente, né? Mas o que é que um especialista diria? Então aqui está o fim do axônio, aqui está claramente o botão sináptico, aqui eu posso ver as vesículas sinápticas, aqui eu tenho a fenda sináptica, muito claro, e aqui eu tenho o dendrito. Tá? Então isso seria o que uma pessoa educada nessa área veria. Porque ela tem várias informações que a gente não tem. Ou seja, ela veria isso porque ela foi dito a ela para ver isso.
Então, quando ela estudou, né, os especialistas da área disseram a ela que essa imagem representava uma sinapse. E disseram a ela todas as características dessa sinapse. Tá? Então, ela sabe disso porque ela foi educada para saber disso. Enquanto a gente que não foi educado, pelo menos nessa teoria, a gente não sabe. Então, qual é a teoria, né? Aliás, qual é a afirmação que a pessoa vai fazer? Os neurotransmissores atravessam um fino espaço entre o axônio e o dendrito, que é chamado de fenda sináptica, e são captados pelos neuroreceptores na membrana do dendrito. Então, isso é o que uma pessoa educada diria. Isso, ela olhando a imagem, isso que ela observaria. Só que essa experiência que ela teve, essa observação que ela fez, estava impregnada da teoria neurofisiológica atualmente aceita. Então, ela só falou isso porque ela foi educada em neurofisiologia, ela estudou neurofisiologia e estudou as teorias que foram aceitas. Tá? Nós, que vemos a mesma imagem, temos uma impressão completamente diferente. Então, o que a gente diz é que essa aqui não é uma declaração pura de fato. Depende da neurofisiologia, da teoria neurofisiológica aceita. Então, não é que a pessoa observou isso. Ela não observou isso. Mas disseram a ela que o que ela estava observando é isso. Okay? Então, se ela aceita a teoria neurofisiológica, então ela faz essa afirmação. Então, essa proposição, a gente diz que ela é impregnada de teoria. Tá? Um exemplo aqui mais simples para a gente. Você observa a Lua com um telescópio. E aí você faz essa afirmação. Existem montanhas na Lua. Isso é uma declaração pura de fato ou está impregnada de teoria? O que vocês acham? Continua sendo impregnada de teoria. Por que é impregnada de teoria? Vamos lá. O telescópio, né, ele é feito de lentes. As lentes funcionam de acordo com os princípios da óptica. Então, nossos instrumentos eles são construídos de acordo com certas teorias. Se eu aceito essas teorias, então aí sim eu posso dizer, posso confirmar minha observação telescópica. Mas só se eu aceito que a ótica está certa. Então, mesmo essa afirmação, ela é impregnada de teoria. Ela depende da teoria por trás. Ok? Vamos lá. Então, isso não é uma declaração pura de fato, é impregnada de teoria. Um outro exemplo aqui. Você vê uma maçã na sua frente. E você diz, há uma maçã na minha frente. Será que pelo menos isso aqui, essa afirmação simples, é uma declaração pura, de fato, ou será que ela é impregnada de algum tipo de teoria? Vamos lá. Então, se você está observando essa maçã, você está observando ela com seus olhos, né? Só que a gente nem sempre, mesmo deixando o problema das sensações de lado, existem alguns problemas que fazem com que, às vezes, a gente não possa confiar nos nossos sentidos. Por exemplo, se você estiver num lugar muito escuro, você não vai conseguir ver direito, tá? Se você estiver meio bêbado, você também não vai conseguir ver direito. Se você tiver algum problema de visão, no meu caso, por exemplo, eu tiro o óculos, eu não vou conseguir mais ver direito. Ok? Então a gente só consegue enxergar essa maçã, assim como ela é na realidade, né? A partir de algumas condições, seja essa condição de iluminação correta, mente sóbria, né? Etc. Qualquer coisa desse tipo. Então, para você achar, para você acreditar que isso é uma afirmação verdadeira, você tem que acreditar na teoria fisiológica. Ou seja, que em tais circunstâncias, os sentidos eles vão transmitir informações que são confiáveis. Certo? Então, esses são os problemas das proposições sintéticas. O problema das sensações, o problema da indução e o problema da impregnação teórica. Okay? Isso nos leva à ideia de falibilismo. Então, eu tenho esses três problemas, o problema das sensações, o problema da indução e o problema da impregnação teórica. Eles juntos nos levam a concluir que nenhuma proposição sintética pode ser infalível.
o conhecimento empírico não pode ser absolutamente correto. Tá? Essa ideia é chamada de falibilismo. Existem alguns pensadores, alguns filósofos da ciência que acreditam no falibilismo, outros acreditam no infalibilismo, né, que é o oposto ao falibilismo. Segundo o infalibilismo, você pode ter afirmações, você pode ter proposições sintéticas que correspondam totalmente à realidade. E aí, durante muito tempo, a gente acreditou, né, a comunidade científica, a comunidade da filosofia da ciência, acreditou no infalibilismo. Né? O Aristóteles acreditava no infalibilismo, Immanuel Kant também no infalibilismo, e só muito recentemente, lá no século XX, é que a posição mais aceita passou a ser a posição do falibilismo. Né? Então, por exemplo, o próprio Albert Einstein, para ele, nosso conhecimento empírico ele é falível. Ou seja, uma teoria ela não é imune à revisão. Mesmo que uma teoria se mostre correta atualmente, ela pode ser revisada no futuro, tá? Então, a nossa questão, voltando à nossa questão principal, pode haver proposições sintéticas que estejam absolutamente corretas? Duas respostas possíveis, né? Sim ou não. Se existirem proposições sintéticas que estão, que podem estar absolutamente corretas, então a gente chama isso de infalibilismo. Se não, é o falibilismo. A ideia de que as proposições sintéticas elas podem ser falíveis, né? O que é que eu tenho contra o infalibilismo e a favor do falibilismo? Problema das sensações. O problema das sensações, eles mostram que nossas proposições sintéticas podem estar erradas. Assim como o problema da indução, assim como o problema da impregnação teórica. Então, esses três problemas, eles apontam contra o infalibilismo e a favor do falibilismo. Tá? Então, essa aqui é a questão, o problema discutido. Esses aqui são os dois pontos de vista, isso aqui são os argumentos ou as razões a favor e contra cada um das nossas ideias, né? Nossas teorias. Então, as proposições sintéticas podem ser absolutamente corretas? Não. Pelo menos essa é o que é aceito hoje pela comunidade científica, tá? Que a gente não pode ter proporções que sejam totalmente corretas. O que eu acredito que, pelo menos, que elas estejam totalmente corretas. Então, as proporções sintéticas, né? E aqui a gente entra na diferença entre ciência formal e empírica. Teorias da ciência empírica não podem estar absolutamente corretas, enquanto teorias da ciência formal, elas podem sim atingir a certeza absoluta, tá? Então, aqui resumindo, para a gente concluir, ciência formal. Quais são os exemplos de ciência formal, né? Lógica, matemática, teoria de sistemas, teoria dos jogos, teoria da informação. São baseadas em proposições analíticas. Nelas, a certeza absoluta é alcançável. E essas proposições elas podem ser demonstrativamente comprovadas, tá? Então, existe prova de fato na ciência formal. E nas ciências empíricas, exemplos de ciências empíricas, né? Física, química, biologia, psicologia, sociologia, economia, ciência política. Contém proposições sintéticas, a certeza absoluta não é atingível e as proposições só podem ser confirmadas pela experiência. Aqui eu vou fazer uma diferenciação entre confirmar e comprovar, tá? Prova com 100% de certeza não existe na ciência empírica, só pode existir nas ciências formais. Ok? Tema da próxima aula. Semana que vem, vamos falar sobre o método científico, né? Então, se nenhuma teoria empírica é absolutamente verdadeira, como a gente viu, então por que a gente acha que algumas teorias atuais são melhores que as teorias do passado? Se a gente não acredita que existe verdade absoluta, será que isso não implicaria que uma teoria seria tão boa quanto outra teoria? Então, o que é que faz a gente aceitar uma teoria em detrimento de outra? Então, isso a gente vai discutir na próxima semana, quando a gente falar sobre método científico. Tá? Só para encerrar, novamente aqui, as
Beleza, funcionou, deu certo. As referências, tá? Referências, sites, vídeos, sugestões de leituras, podcasts, está tudo aí, tá? Assim como eu fiz na outra semana, vou postar, quando eu postar o vídeo, eu posto também as referências e os slides. Beleza?